Eu sou particularmente de notas, sabia? A gente até teve essa discussão recente, discussão não, a gente debateu sobre isso lá com sócios na Orbis. Cara, eu sou um cara de caderno. Assim, você pode iPad, o que quer que seja o novo do digital de botar, você tem N ferramentas que até facilitam você depois buscar informação, mas eu sou um cara do caderno, tenho uma letra péssima, só eu consigo entender. Acho que é um dispositivo de segurança. Se esquecer o caderno no avião, alguém que encontrar não vai conseguir entender absolutamente nada, o que já aconteceu. Mas eu prefiro fazer ali meus to-dos, meus follow-ups no caderno. E como é que você se organiza para prospectar os seus clientes, para originar uma nova transação? Acho que tem diferentes formas de fazer isso dependendo da onde você está, né? Acho que esse é um ponto importante. Você originar uma transação quando você está num banco, seja um banco local, um banco global, internacional, versus você está numa boutique, acho que são processos de alguma maneira distintos, né? Muito. Cabeça do banker, né, acho que cada um tem a sua maneira, a sua disciplina, né, os seus relacionamentos, mas no banco você está dentro de uma instituição maior e de uma instituição que em N formatos tem uma relação ongoing com os clientes que você quer prospectar, né? Seja corporate, seja um empreendedor que é cliente do private banking há não sei quantos anos. Então, que de alguma maneira ajuda no processo, né? Ajuda, às vezes atrapalha, dependendo de como é a relação com a casa, mas em teoria deveria ajudar, né? Ou seja, se a casa que você está trabalhando já tem esse touching point com quem você quer pitch, com quem você quer dividir uma ideia ou fazer uma provocação, pô, é mais fácil de abrir a porta, né? Versus quando você está numa boutique, que é aonde eu estou navegando hoje em dia, depois de quase 30 anos fazendo o que eu faço, aí é relacionamento pessoal, né? Aí é que vem o que, na minha opinião, é, sem sombra de dúvidas, o maior ativo de um banker, que é o Rolodex dele, sei lá, mais jovem não vai saber o que é isso, mas são os relacionamentos, né? E relacionamento você constrói, você não cria esse vínculo em uma reunião ou, ou com algumas interações, pode até criar. E a beleza das transações de investment banking é que muitas vezes é justamente em transações estratégicas que o IB traz para a mesa, né? Porque o IB, se você tirar, vamos botar debt capital markets, transações de dívidas que tem um perfil um pouco diferente. Mas quando você está falando de um M&A, quando você está falando de um IPO, para o empresário, pô, é a transação da vida dele. Né? É a transação que ele vai ou colocar a companhia na qual ele investe há anos e se dedicou tanto num outro patamar, companhia pública e tal, ou ele vai vender a companhia 100%, ou ele vai trazer um sócio que vai alavancar o crescimento. Então, é uma transação em que, se você está trabalhando para esse empresário, ou mesmo para um fundo de private equity, te dá a oportunidade de criar um vínculo muito forte, né? Se você, obviamente, fizer um bom trabalho, o mundo dá voltas, né? Repeat business. Repeat business. Então, pô, e daí aquele empresário que vendeu aquela empresa 15 anos atrás, pô, cumpriu o non-compete dele, pô, de repente você vê ele tá ali, ó, com outro unicórnio ou num outro negócio que potencialmente pode originar uma transação. Então, voltando na tua pergunta, como é que você persegue uma transação? Acho que quando você está num banco, obviamente, ter disciplina. Eu acho que você tem que estar muito bem antenado no que está acontecendo ou para se antecipar em fazer as provocações e efetivamente dar as boas ideias, né? Ou seja,
a execução em si, eu não quero dizer que é uma commodity, porque a gente vê situações diferentes, mas você estar adiantado e se antecipar num pitch ou para buscar uma transação, sem dúvida é uma vantagem competitiva. Se você está numa instituição financeira, você consegue alavancar a estrutura, ou pelo menos o que já existe em termos de relacionamento. Se você está numa boutique navegando solo, você tem que se desdobrar mais e alavancar os seus relacionamentos pessoais. Complementando um pouco, você está comparando, né, bancos grandes estruturados com boutiques. Também existe uma expectativa em relação ao trabalho do banker que é muito diferente em caso a caso. Quando você está num banco grande, você normalmente vai ter uma responsabilidade setorial. Então, quando eu era o Head de Power Utilities para o Deutsche Bank para a América Latina, era minha responsabilidade conhecer todos os players desse setor que operavam na América Latina. Isso incluía os latino-americanos e os gringos que investiam na região. E aí é muito comum, e eu tenho certeza que para você também foi, você sair na segunda-feira ir na CPFL, na terça-feira ir na CEMIG, na quarta-feira você está na Copel, às vezes você faz 2 clientes no mesmo dia. O pitch tem um ganho de escala. Tem. O pitch tem um ganho de escala. Então você vai testando a ideia em diferentes lugares, vai vendo a reação, a reação de cada cliente, você já retroalimenta essa reação no seu próximo pitch, porque um CEO falou alguma coisa que você não tinha pensado. E aí você já no próximo, você tem esse ângulo também. E aí até você encontrar onde que faz mais sentido. Quando você está numa boutique, isso não faz mais sentido, porque o meu cliente, o cliente da boutique, que é muito mais pessoal, ele espera mais fidelidade. Esse é um ótimo ponto, né? A gente eu não falei, eu sou hoje um dos sócios da Orbis Capital Partners, somos 6 sócios seniors, cabelo branco, 50 ou 50 plus, com expertise complementares, então gente com histórico de banker, gente que teve do outro lado da mesa, do lado de corporate, então nos ajuda muito a oxigenar ideias. E apesar da gente ter definido uma quebra setorial até por uma questão de organização, esquece, é o relacionamento pessoal. Né? Boutique, você está falando de alavancar os seus relacionamentos pessoais, que foi o que eu falei, o que o banker, em teoria, buscou construir ao longo da sua carreira. Né? É por isso que você vê muitas vezes, ou seja, acho que a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a quantidade de boutiques, ou seja, acho que caminhar para o estágio de boutique ou para estar numa boutique é algo que começa a fazer muito mais sentido quando você está numa fase de carreira em que você já tem isso consolidado, né? Justamente para te ajudar a gerar negócio. Inclusive, minha meta é gabaritar a Orbis, né? Porque já temos aqui gravado no show o Davi Panico, que é o founder. Depois, Mauro Meinberg, também um bate-papo espetacular. E aí, finalmente, João Paulo aqui com a gente. Faltou, JP. Então, faltam 3. Faltam 3. Vamos ver, vamos providenciar para 2026. E nessa mistura dos 6, você gosta do caderninho, você é aquele cara disciplinado com o seu método, como é que você se compara com eles? Eu acho que todos ali somos disciplinados, cada um a sua maneira. O que eu realmente, e de novo, eu me juntei ao time, o Mauro, você teve os fundadores, né? A Orbis tem 3 anos de existência e aí no começo desse ano, começo de 2025, novos sócios entraram, eu vim nessa leva. Acho que o grande diferencial nosso é essa complementariedade, né? Essa heterogeneidade de elementos que a gente traz quando a gente está numa reunião de pipeline ou numa reunião de originação, em que a gente consegue sair da caixinha e ter ideias diferentes, né? E vocês fazem reunião de pipeline semanal? Segunda-feira, que nem banco. Segunda-feira, 8h30 da manhã, numa sala.
A diferença é que ninguém ali não tem ninguém ali para prestar contas para ninguém. A dinâmica de banco é diferente, né? A gente que passou por banco sabe, a reunião de pipeline, em muitas situações que eu passei na vida, acaba sendo uma reunião para prestar contas para... o nosso caso não, é uma reunião em que somos todos sócios discutindo oportunidade de negócio de uma maneira muito, muito construtiva. Mas a gente faz isso segunda-feira, de manhã, foco aí é mais na execução, e a gente faz uma segunda-feira depois do almoço, que aí sim é foco em originação, né? Num grupo mais restrito. Os júniores participam? Na de manhã sim, na noite, na de começo da tarde não, né? Começo da tarde, até porque costuma ser uma reunião mais longa, a gente faz deep dives em temas e a coisa fica meio mais extensa, não. Júniores na de manhã, ou seja, o time todo o time na reunião de manhã, uma reunião que dura 1h30, 1h30, e à tarde uma reunião que dura 2 horas. Aí isso com os seniors. E toda semana vocês fazem esse Toda deep semana, dive? invariavelmente. E a gente botou a disciplina de não desmarcar, né? Porque É fácil desmarcar, né? é fácil desmarcar, eu não posso. Não, a reunião vai acontecer. Se os 6 não... A de segunda de manhã vai acontecer either way. Essa aí não tem questionamento. A reunião da tarde, em algumas situações, a gente, vamos desmarcar? Não, a reunião vai acontecer. Quem puder participar, não. Porque senão, não vamos remarcar para a quarta, e quarta já fica perto da próxima segunda, já... Então a gente mantém essa disciplina. Que legal. E vocês fazem muito pitch na Orbis? Fazemos. A ideia está na rua, né? Eu tinha um não gosto de usar a palavra chefe, mas banker bom é banker na rua. Ele falava, eu gosto de chegar aqui e ver o escritório vazio, porque eu sei que meus bankers estão na rua. Banker tem que estar na frente do cliente. Banker sentado no escritório, not good. Muito bom. Ficou interessado em Investment Banking, né? Eu sei, estou de olho. Então, faz o curso Entrada em Investment Banking, que esse vai dar uma pincelada geral. Quer alguma coisa com mais profundidade? Faz o curso de Valuation. Esse é um curso denso, pesado, é projeção. Quer uma coisa mais aderente à realidade, uma simulação de Investment Banking? Aí você tem que fazer um Investment Banking Bootcamp. Securato, na verdade, estou interessado em M&A. Aí já é outro curso, M&A avançado. Tudo que você precisa saber sobre M&A. Você quer treinar transação, aí você tem que fazer Investment Banking avançado. A gente faz um case de M&A e você vai terminar no DCM Edition fazendo o funding desse M&A, ou no M&A Edition fazendo o M&A Pitch Book, Research Edition fazendo o relatório de research sobre a transação. Ficou meio confuso? Não tem problema, me pergunta,